dançando, 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 dança comigo. Olá, olha eu aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece ou quem não lembra do meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei aqui com vocês hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Como assim, professora? Nosso componente curricular é a disciplina de Educação Física e a unidade temática é o nosso conteúdo. Então hoje, na aula do 8º ano, nós teremos como unidade temática a dança. E o tema principal da nossa aula é analisando as características e elementos da dança de salão e teatrais. Antes de tudo, o que a gente sabe um pouquinho da história da dança? Como é que ela se originou? Como é que as pessoas aprendem a dançar? Então, na história existem registros de pinturas rupestres que remetem às danças desde os primórdios do mundo. Então, existem relatos, pinturas que nos remetem a acreditar que aquilo que estava sendo pintado, escrito, são danças. Então, a gente considera como dança primitiva. Danças primitivas surgiram ainda na pré-história, tá? Como consequência da experimentação corpórea que homens e mulheres realizavam. Então, na imagem que aparece para vocês aí, é uma imagem relativa a uma pintura rupestre que nos remetem à dança. Tá aparecendo para vocês aí outras imagens. Então, do lado esquerdo, vocês observam que danças milenares. Por que são danças consideradas milenares? Porque são danças relativas às civilizações da antiguidade, que elas dançavam com um objetivo de caráter sagrado. Seu maior objetivo era reverenciar as divindades. E aí a gente tem relatos históricos. E também em alguns livros religiosos, como por exemplo a Bíblia, existem relatos de dança nela. Depois disso, houve uma decadência da dança pela nobreza, um empobrecimento, onde quem praticava mais a dança seriam os camponeses, as pessoas que tinham menos posses. Então são consideradas danças camponesas. Por que essa dança teve essa defasagem, esse empobrecimento? Por conta da moralidade, onde se remetia a dança a algo profano, ou seja, algo que não remetia na realidade a um religar com as divindades. Veja que contraditório, na imagem à esquerda a gente tem justamente a observação da dança enquanto um religar à sua divindade que as pessoas acreditavam, Na dança camponesa, a nobreza justamente coloca que não, que a dança está ligada ao profano e com isso a dança perde um pouco do seu holofote. E aí, com a era do Renascimento, ressurge a importância para a nobreza da dança. A nobreza volta a dar importância às danças, principalmente às danças clássicas. É onde surge o balé. Então, na imagem que aparece para vocês, vocês vão observar, por exemplo, pinturas de bailarinas. E na imagem à direita, você observa a dança moderna. No final do século XIX, surge um estilo mais livre. Ele tem algumas ações que remetem ao balé, só que é muito mais espontâneo e é mais relacionado com a vida real e cotidiana. Então, nessas duas imagens, vocês já observam, por exemplo, a questão da vestimenta. Então, no balé, é o uso obrigatório da sapatilha, para as mulheres o tutu, como uma apresentação. E na dança moderna, não. Ela pode ser dançada descalça, por exemplo. Após a dança moderna, surge um movimento, tá? E esse movimento também está atrelado a um outro tipo de dança que eu vou só comentar aqui com vocês para não confundir a cabeça de vocês, certo? Então existe a dança teatral. Como assim, Sueli? Dança teatral é uma peça? Mas onde o texto daquela peça são justamente os corpos dos dançarinos. Então, na imagem que aparece para vocês aí na tela, vocês estão vendo a imagem de um espetáculo chamado Lago dos Cisnes. Oxe, Sueli, mas eu assisti o filme Cisne Negro e não é assim não que as pessoas estão vestidas não. Porque na realidade essa peça foi adaptada para ser apresentada como dança teatral.
tá? Onde a dança teatral, nela é suprimida uma estruturação clara, importando mais as ideias, conceitos e emoções. Então as pessoas podem mesclar a apresentação teatral, a dança, a encenação, então é escutar a música, que em algumas religiões também é feito. Por exemplo, algumas pessoas gostam do estilo gospel. E no estilo gospel, em alguns locais, existem grupos de gestos, onde as pessoas escutam aquela música, aquele estilo musical e encenam o que está sendo cantado. Então, nesse formato de dança, se transforma a dança teatro ou dança teatral. Além disso tudo, nós temos a dança contemporânea, só que a gente não vai falar hoje da dança contemporânea para poder não misturar com a dança teatral, porque ambas são bem parecidas e bem próximas, mas têm características e singularidades distintas, tá bom? Agora na tela vai apresentar para vocês o nosso desafio. Que desafio é esse, professora? Vocês vão tentar procurar na grade os nomes das danças, dos tipos de danças que eu acabei de apresentar para vocês, tá certo? Vamos lá? Procura aí. Eu posso dizer para vocês que estão em horizontal e vertical. Não tem nenhuma dança em diagonal e tá tudo de forma da esquerda para a direita. Não tem nada da direita para a esquerda, ok? Procura aí. A primeira é bem pequenininha e tá lá embaixo. Isso, achou, né? Balé. Pode continuar, continua procurando. Isso mesmo, danças primitivas. Lembra que é aquela que o homem descobriu através dos sons, batendo palma, batendo no corpo, batendo o pé no chão. Tem mais. Isso mesmo, danças milenares. Lembra que a dança milenar, ela está ligada à acultuação, à religação com a divindade. Tem mais. Danças camponesas. É quando há o empobrecimento da dança por conta da nobreza que coloca como ela sendo imoral, profana, né? Mas tem mais por aí, procura aí. Danças modernas. Muito bem. E aí, a partir disso, nós vamos trazer os conceitos para vocês, tá bom? A pesquisadora Laura Aidar fala que a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo e geralmente vem acompanhado por música. Porém, entretanto, todavia, também é possível dançar sem o seu apoio musical. Por quê? Porque a gente faz sons com o próprio corpo. A professora Jussara Barros diz que a dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Observem, pensem. Quando um bebê está escutando uma música, alguém ensinou a ele que era para dançar e se mexer? Muitas das vezes os bebês escutam música e naturalmente se movimentam. Então a dança está intrinsecamente ligada à natureza humana. Dança teatral ou dança-teatro. Nós vamos abordar dois tipos de danças nessa aula. Então, uma vai ser a dança teatral e a outra será a dança de salão. Vamos começar com a dança teatral. Então, a dança teatral unifica o elemento da linguagem verbal, própria do teatro, o texto, a fala, com a linguagem corporal. Aqui, o corpo é o texto dos dançarinos atores, é o que eu falei para vocês. Eles vão encenar aquela música, aquela peça que eles estão trabalhando, ok? A expressão dança-teatro foi inserida por Rudolf Laban, descrevendo uma arte independente de outra com coreografias que encenavam movimentos do cotidiano e movimentos abstratos em uma forma de narrativa, ou seja, não existe um padrão de estética, não existe um padrão certo de movimento. A imagem que aparece para vocês é um exemplo típico de dança teatral, onde não há falas. Infelizmente não tem como a gente estar trazendo música nesse momento, tá? Mas aí observem, né, que tem um elemento de iluminação,
tem a movimentação. Aí, se vocês quiserem depois, vocês podem pesquisar no YouTube, colocar lá dança teatral ou dança teatro, que vão aparecer alguns espetáculos para vocês. Inclusive, nessa quarentena, estão disponibilizando espetáculos por completos. Um exemplo desse é o Lago dos Cisnes. Aí vocês colocam dança teatral Lago dos Cisnes, que vocês vão conseguir assistir o espetáculo por completo. Curiosidade. Eu sempre vou estar trazendo uma curiosidade ou outra. Quem é essa mulher que aparece para vocês? Essa mulher se chama Marilena Ansaldi. Foi a precursora da dança-teatro no Brasil. Então, no meio da dança, ela é muito respeitada. Na primeira imagem, tem ela já encenando um espetáculo ainda jovem. Na imagem do meio, vocês observam ela se maquiando, se preparando para o espetáculo. E na terceira imagem, é ela também atuando, né? Hoje, a Marilena já se aposentou, mas ainda acompanha de perto o trabalho todo feito por esse movimento da dança teatral. E a dança de salão, que foi o que eu falei? Talvez a dança de salão seja mais próximo do nosso conhecimento, né? Afinal de contas, tem muitos estilos que a gente aprende, até porque são regionais. Um exemplo disso é o forró. Mas hoje eu não vou falar de forró para vocês não, tá? Então, a dança de salão nasceu na Europa, na Era do Renascimento. Lembra o que aconteceu com o balé? Que eu falei que na dança camponesa a dança tinha sofrido um empobrecimento e que depois vem na Era do Renascimento, a dança do salão também chega nessa época. E nessa época ela era chamada de dança social. Por quê? Porque proporcionava socialização entre as pessoas e também por ser associada ao convívio social. A dança de salão ela pode ser dançada no mesmo local ou em deslocamento. Um exemplo de dança dançada no mesmo local é o 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá. O nosso forró, por exemplo, pode ser dançado no mesmo local. Forró pé de serra, né, que é mais paradinho. Mas se vocês forem dançar algo que possa sofrer um deslocamento maior, esse deslocamento é chamado de ronda. E aí tem outros estilos que eu vou apresentar para vocês que trabalham com essa ronda. O nome dança de salão, ele é genérico para os ritmos e estilos de dança praticados em casal, ou seja, dançados a dois. E como o próprio nome indica, é praticado mais frequentemente em um salão de dança. Tradicionalmente, existem no casal de dançarinos dois papéis distintos, o líder e o seguidor, ou seja, quem conduz e quem deixa ser conduzido. Normalmente, quem conduz a dança é o cavalheiro e a dama se deixa ser conduzida, sempre em harmonia. A imagem que aparece para vocês aí é de uma dança específica que eu vou falar um pouco mais. Mesmo vocês não estando escutando a música, se vocês observarem na cadência do movimento, no passo a passo do movimento, vocês podem sugerir. Acredito isso. Sabe qual é essa dança? Quem não conhece essa dança, bolero. A origem do bolero é controvérsia, né? Alguns dizem que foi originada na Espanha e outros em Cuba, mas também com grande vigor em Porto Rico, República Dominicana e México, que é considerado seu principal difusor. Ou seja, o México é considerado o país em que disseminou, que apresentou para todo mundo, o mundo todo, melhor dizendo, o bolero. Embora não se tenha certeza absoluta sobre qual a nacionalidade de origem do bolero, Cuba é internacionalmente conhecida como a mãe do bolero. Então vocês vão escutar muitas músicas de bolero em espanhol, por exemplo. Nossa próxima imagem, nessas imagens vocês observam outra dança. Talvez essa você conheça um pouquinho mais por ter visto em filmes, apresentações, programas específicos de dança que tem na TV. Sabe qual é? Tango, isso mesmo, vamos abalar tango. O tango é uma dança de origem argentina considerada um importante símbolo cultural desse país e apresenta enorme carga emocional e dramática, ou seja, mesmo não sendo uma dança teatral,
os dançarinos, né, o casal, ele transmitem essa carga emocional na sua dança, além de ser uma dança bem sensual. A dança é feita em pares e para realizá-la é necessário habilidade expressiva. Se vocês observarem depois, procurando mais sobre o tango, vocês vão ver que não é uma dança tão simples e tão fácil. Isso porque as coreografias possuem um certo grau de complexidade e transmitem sensualidade, paixão e tristeza, o que eu já tinha falado para vocês. A expressão corporal está intrinsecamente ligada ao dançar do tango. Além disso tudo, a Unesco concedeu o título de Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Uma das músicas mais conhecidas é Por Uma Cabeça, trilha sonora do filme Perfume de Mulher com o ator Al Pacino. Talvez você não saiba quem é, mas possivelmente sua mãe, seu pai, sua tia ou sua avó deve conhecer, e eu sugiro que depois, no momento de lazer, você possa assistir esse filme que é bem legal. Nossas próximas imagens. Esse, acho que todo mundo conhece, né? É um estilo musical que ele pode ser apresentado de diversas formas, né? Além de que tem vários compassos nas suas músicas, porém esse é um estilo específico dela. Na imagem do lado esquerdo que aparece na tela para vocês, vocês podem observar uma pessoa que muita gente já deve ter visto em algum programa de TV, mas de repente não está ligando o nome à pessoa, né? É Carlinhos de Jesus. Ele é um profissional da dança samba de gafieira, isso mesmo. Então ele é mundialmente conhecido, é um grande ícone do samba de gafieira no país. Então a imagem à direita mostra o casal dançando o samba de gafieira. E por que se chama samba de gafieira, Sueli? Que coisa mais esquisita. Eu vou explicar para vocês. O samba de gafieira surgiu no Rio de Janeiro no século XX como um ritmo urbano e se desenvolveu em sua origem como forma de dança, acompanhada de versos e refrãos criados anonimamente, ou seja, naquela época ainda, no início do século XX, as pessoas não assinavam as suas composições, no meio da roda de samba que iam se criando em conjunto, né? O primeiro samba a ser gravado foi o samba chamado Pelo Telefone, da dupla Donga e Mauro de Almeida, em 1917. Era um samba com característica do estilo machixe, que é um outro estilo de dança de salão. O samba não era bem visto na sociedade da época, pois não correspondia à moral e bons costumes. Então, por isso também o samba tem a sua relação com as comunidades, com as favelas. Lembra? O morro foi feito do samba, de samba pra gente sambar. Então tem várias músicas que remetem a isso. Então os locais onde se dançavam passou a ser chamado de gafieira. Então não era um local que uma pessoa da sociedade nobre iria participar. Porém, com o tempo, graças a Deus, ainda bem, né, esse nome não é mais visto como forma pejorativa, né? E hoje se dança em salões, como antigamente, só que com um nome diferente. Curiosidades. Eu sempre tento trazer para vocês curiosidades do nosso estado. Por quê? Porque é importante que vocês tenham referências de pessoas em diversas ações dentro da educação física ou fora da educação física, vocês procurarem referências de pessoas que são pernambucanas. Por quê? Porque se eles chegam lá, você pode chegar, né? Isso não difere a nossa capacidade de ninguém, então é sempre bom ter uma referência local. Então o que eu trouxe para vocês aí hoje foi o professor Jaime Arocha. Jaime Arocha é um pernambucano, coreógrafo e empresário. Além de ter a sua própria escola de dança, faz vários trabalhos para o teatro e TV. E ultimamente ele estava dentro de um programa específico de televisão voltado para a dança como jurado. Então, a gente agora está apresentando para vocês aí na tela um quadro, tá, com uma grade, onde a gente vai poder analisar as diferenças entre a dança de salão e a dança teatro, tá bom? Então, por exemplo, nas características, a gente colocou 3 características para vocês fazerem essa distinção. Então, quantas pessoas podem dançar? Quantas pessoas dançam na dança teatro? Esse quantitativo pode variar, tá? Ele não tem nada fixo estabelecido. Já na dança de salão, são 2 pessoas, tá? E de que forma se dança a dança teatro? Pode variar também, mas normalmente se dança separado.
Não tem muita dança colado, é geralmente uma transição, alguma coisa pequena. Já na dança de salão, os casais estão sempre juntos. Exatamente. Quando eu falo junto, não é colado não, literalmente não, viu? Quando o pessoal dança aquele forrozinho, não é isso não. Mas está com contato, o cavalheiro com a dama, então eles sempre estão próximos um do outro. E como são as roupas do dançarino? A dança teatro não tem nada específico, tudo depende do espetáculo e do personagem que está sendo apresentado. Já na dança de salão, ela segue uma característica padrão específica, ressalvando, lógico, as diferenças entre uma dança e outra. Por exemplo, como vocês viram nas imagens anteriores, a roupa da pessoa que estava dançando bolero é diferente da roupa da pessoa que está dançando o samba de gafieira, por exemplo. O homem ainda é um pouco mais próximo, porque eles estão de calça, né, de um traje mais formal, no bolero ele estava até de terno, etc. e tal. Mas as mulheres são bem parecidas, porque elas dançam de salto, seja de sandália ou um sapato com salto, né, e de vestidos. E aí vai ter a variação dependendo da dança, porque pode ser um vestido mais longo, um vestido mais curto, um vestido com fenda, né? Mas sempre está de modo formal, bonito e se apresentam de forma elegante. Então a gente traz para vocês a sugestão agora de atividades para vocês apresentarem depois do que a gente apresentou tudinho. Então vocês analisaram, viram, qualquer dúvida, voltem um pouquinho o vídeo, assistam novamente, procurem mais opções no YouTube para poder tirar as suas dúvidas, tá certo? Primeira sugestão de atividade, pesquisar outros 3 exemplos de dança de salão, diferente do que a gente já apresentou. Então, a gente não vai querer bolero, a gente não vai querer tango, nem samba de gafieira. Por quê? Porque a gente já apresentou. Existem muitas outras danças de salão que vocês podem pesquisar. Escolher um desses 3 que vocês acharam diferentes do que apresentou e escrever um texto de 5 linhas sobre ele. Minha sugestão ainda é que você procure alguma dança que você não tem muito conhecimento sobre ela, tá? A segunda sugestão é uma sugestão bem bacana de assistir o filme Dança Comigo. É um filme com Jennifer Lopez e Richard Gere. Depois que você assistir esse filme, você vai fazer um texto de 5 linhas sobre o que mais gostou do filme em relação à dança. Preste atenção, muita atenção e concentração. Não estou pedindo para você assistir o filme e falar do romance que vai acontecer ou que não vai acontecer, né? Não vão dar spoiler aqui não. Mas em relação à dança, por que as pessoas vão procurar a dança? Por que o personagem principal procurou a dança? O que a dança transformou na vida dele? Então, observem essas ações, essas situações distintas no filme e escrevam com as suas palavras, não com a palavra de uma resenha que você foi lá na internet, copiou, resumo e colou. Não é isso, tá? Não é um trabalho de copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você vai lá escrever o que você entendeu. Então, é uma resposta individual. Ok? Inclusive, você pode fazer até uma crítica se você gostou ou não gostou do filme, porque você não gostou ou porque você gostou. Tá certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima semana para vocês e quero deixar um agradecimento especial e um beijo carinhoso para a comunidade da Escola Presidente Arthur da Costa Silva, que eu trabalho lá, e do Colégio Jaboatão dos Guararapes, que é a outra escola que eu trabalho. Tá certo? Até mais!